Chegou uma pergunta aqui sobre o HGBL11, né? O assinante aqui fala basicamente que esse fundo imobiliário pretende dobrar ali a captação de recursos, então vai dobrar o volume de capital, o patrimônio, né, desse fundo imobiliário para adquirir novos imóveis. E aí a pergunta é, como que isso acontece de fato, né? Como que acontece essa aquisição de imóveis? Isso é bom ou ruim para o fundo imobiliário? Então eu vou falar aqui um pouco sobre esse movimento. Eu não vou focar necessariamente nesse fundo, mas eu vou usar esse exemplo aqui para dar uma resposta bem objetiva do que acontece. Tá? Um fundo imobiliário, ele é um grande condomínio, né? Então o gestor ele capta recursos e investe isso em empreendimentos imobiliários. Aqui a gente está falando de um fundo de logística, né? Que ele trouxe aqui no exemplo. Então basicamente ele usa esses recursos para investir em galpões logísticos que vão atender a estratégia do fundo, né? Normalmente o objetivo é o quê? Como em todo investimento, você ter um retorno de capital, um ganho de capital a médio e longo prazo e ter dividendos na média ou acima da média do mercado. Então esse é o grande objetivo dos fundos imobiliários. Na concepção dos fundos imobiliários, o objetivo é que eles sejam um veículo para a geração de renda para o investidor, pessoa física. Então esse é o grande objetivo. Então quando o gestor ele anuncia que vai dobrar o patrimônio do fundo, que ele está chamando o capital no mercado, normalmente é porque ele já tem basicamente ativos adquiridos, né? Então ele já sabe qual que é o imóvel que ele vai comprar. Normalmente ele já está ali apalavrado, né? Basicamente ele precisa ter esse dinheiro para de fato concretizar a compra daquele empreendimento imobiliário que ele já tem na cabeça. E o que você precisa prestar atenção, tá, nesses negócios? Vamos pensar que você já tem imóveis dentro da sua carteira, né? Você pagou um dado preço por aquele ativo, e você já tem uma expectativa, de repente, de valorização, né, para aquele patrimônio investido ali. E você já sabe quanto que ele te rende de dividendos, né, ou de aluguéis mensalmente. O que você tem que prestar atenção? Tá, com esse novo patrimônio que está sendo acrescido aqui, né, o que o gestor vai fazer com esse capital? Ele vai investir em novos imóveis? Tá, mas que imóveis são esses? Esses imóveis têm a mesma qualidade em termos de localização, de inquilinos, ele paga aluguéis mensais melhores ou piores do que aqueles que eu tenho no portfólio. Então, normalmente, essa é uma cobrança grande de quem analisa fundos imobiliários, né? E a Carol faz isso aqui muito bem dentro da EQI, né? Analisando cada fundo imobiliário para ter essa opinião, dá para você esse tipo de opinião, onde vai avaliar, putz, mas de repente esses ativos que foram acrescidos no fundo não fazem tanto sentido dentro da estratégia dos ativos que já existiam aqui dentro. Então, isso beneficia, de repente, mais a gestora do que necessariamente o investidor final. Então, é por isso que você precisa fazer uma análise criteriosa, né? Hoje já não dá mais para você olhar com um olho assim, um pouco fechado para fundo imobiliário, como talvez fosse um pouco mais fácil no passado, com 1, 2, 3 imóveis ali, onde você olhava com calma. Não, você precisa contar com analista profissional que vai olhar para tudo que tem aqui dentro, vai falar com o gestor, vai entender os empreendimentos imobiliários, vai fazer todas essas projeções para entender, putz, foi boa essa aquisição, né? Esses ativos vão trazer mais retorno a longo prazo para os investidores. Talvez diminua o dividendo agora, mas daqui a 2 anos vai te entregar dividendos muito maiores. E essa lógica de investir em imóveis, certo? Então assim, eu acho que eu estou usando aqui o exemplo desse fundo que o assinante trouxe aqui para a gente com um questionamento, mas acho que vale para todos os fundos imobiliários. E como eu já citei aqui a Carol, vou fazer o jabá, né? Vale muito a pena você acompanhar aqui a carteira da Carol, na EQI Research. A gente tem uma carteira robusta, assim, composta por diversos fundos imobiliários, com diferentes perfis, para você compor uma carteira que tem uma diversificação, que você tem um acompanhamento frequente com ela de cada um dos fundos, o que está acontecendo, eventualmente se tiverem novidades, ela já te dá uma opinião sincera ali de quanto que você tem que ter na sua carteira. Então é a forma mais fácil, né, que eu digo, mais simples, de você ter uma carteira de fundos imobiliários mais diversificada e que a gente tem comprovado isso nos resultados, mas o objetivo é que tenha retornos acima do mercado a médio e longo prazo.